Aleluia, glória a Deus. Chegou esse momento tão esperado, né? É o momento de nós meditarmos na palavra de Deus através do profeta dele nessa noite, o nosso querido e amado pastor Sérgio, a qual eu fiz o convite para ele e sem perda de tempo ele me aceitou para cumprir o ID do Senhor. Vamos estender as mãos aqui para frente. Vamos orar pela vida dele, pela família dele, ministério, em nome de Jesus. Que Deus venha usá-lo como tem usado de forma extraordinária nessa terra. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Sabemos que a Tua presença, ela é real neste lugar, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua visita e pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, Te adoramos, oramos ao Senhor. E este momento, Pai, é um dos grandes momentos que é ouvir a Tua palavra, Senhor. É o Senhor usando a Tua criatura, usando o Teu Filho, Senhor, através do Espírito Santo, assim como o Senhor usou Pedro, Pai, depois da descida ali do Espírito Santo, e através daquela unção de Deus que estava sobre a vida de Pedro, 3.000 almas aceitaram ao Senhor e foram batizadas. E nessa noite, meu Pai, aqui está o Teu servo, que saiu da Tua casa junto com a sua esposa, Senhor, deixando tudo para trás, para estar aqui, meu Deus, nessa noite, ministrando uma palavra do Senhor aos nossos corações. Eu Te peço, meu Pai, que venha abençoar a vida dele, a família, a casa, Senhor, o trabalho, o ministério ao qual o Senhor tem o dado, Senhor. Que o Senhor continue usando o nosso amado pastor Sérgio, Pai, em cada canto dessa terra, em cada canto dessa cidade, a qual ele pisar com a planta dos pés dele para pregoar a Tua palavra. Usa, Senhor, com autoridade, usa com graça, Senhor, e que Ele entrega tudo para nós nessa noite, que nós possamos ir embora feliz e satisfeito com aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor para Deus e ao homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Sabe-se, né, que é um grande prazer poder estar aqui mais uma vez em uma noite com os irmãos, né? Enquanto muitos estão festejando aí, caçando, né, comer chocolates e tudo, se alimentando das coisas terrenas, Deus nos concedeu essa oportunidade de se alimentar do seu Espírito, da sua palavra, a qual realmente faz a diferença, a qual nutre e nos sustenta e tem nos deixado de pé até os dias de hoje, que se não fosse pela palavra de Deus, nós também não estaríamos aqui. Mas pela misericórdia de Deus foi nos concedido mais uma noite e mais uma oportunidade, né? Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio, eu congrego ali na Igreja Jesus, Rocha e Inabalável, no bairro Alto Veracruz, na rua Itamar. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Jonathan, que, né, me autorizou a estar aqui. Sabe-se que eu não vou a lugar nenhum antes de conversar com ele, de pedir a autorização dele e a bênção para mim sair da congregação para ir em algum lugar que não seja da própria igreja. Então, também trago um abraço do mesmo para a amada igreja, trago um abraço de todo o corpo de obreiros e dizer aos irmãos que os irmãos também são bem-vindos em ir lá, que eu creio que muito próximo vai existir um dia aí que os irmãos vão estar se chegando lá. Agradeço a Deus pela vida do pastor Marco Aurélio, pela vida da sua esposa, que, né, me deram essa oportunidade e a confiabilidade de poder trazer a palavra de Deus aqui. Quero também agradecer a minha esposa que está ali juntamente comigo, que tem ido comigo
não somente nos cultos, mas também quando nós enfrentamos altas madrugadas, com chuvas, com tudo, para ir ao monte, fazer campanhas, fazer orações, buscar a Deus, entregar a nossa vida na mão do Senhor. Ela não me abandonou, não deixou que eu fosse sozinho, e mais uma vez está aí, juntamente comigo, tem feito a diferença na minha vida, e eu creio que nessa noite de hoje, Deus irá trazer a recompensa, não somente à minha vida, mas a vida dela e a vida de todos vocês, amém? Vocês que trouxeram a sua Bíblia Sagrada, eu gostaria que abrisse no livro de Jó, no capítulo 41, no versículo 1, livro de Jó, capítulo 41, versículo 1. Há uns teólogos que dizem que a gente não pode dizer livro de Jó, tem que dizer só em Jó 41 em diante, né? Mas para simplificar para os irmãos, eu disse livro. Jó 41, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandantemente falarás? Fará aliança contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? E os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois que está debaixo de todos os céus é meu. Amém? Pode se assentar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Sabe que se, né, na verdade é um estreito trazer a palavra, né, num tempo como nós estamos aqui hoje, na presença inclusive de pessoas que são, né, altamente usadas por Deus, com grande conhecimento da palavra do Senhor, como o pastor Martoré, a pastora Luzia, e eu creio que os demais irmãos são tocha na mão de Deus. Então eu fiquei pensando lá em casa: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu fiquei me sentindo acuado ali perante este dia, então não conseguia meditar, tentava ler, não conseguia entender, e vim na moto, cheguei até a falar com minha esposa, falei: hoje eu estou tipo uma caixa, mas uma caixa vazia, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou falar, mas chegando aqui, eu vi os irmãos louvando, e Deus veio trazendo ao meu entendimento que a palavra, ela não é minha, a palavra não é da igreja. Aleluia. A palavra é dele, quem faz é ele, quem vai fazer é ele, e quem sempre fez é ele. Então o que vai permanecer e prevalecer aqui não sou eu, não é os irmãos, mas sim é Deus, o Espírito Santo de Deus, a qual agendou e preparou essa noite para nós. Então a palavra é dele, ele vai ficar em liberdade para falar conosco. Eu peço aos irmãos que não olhem para mim, não, porque se olhar para mim, os irmãos vão desanimar, que ainda mais de não ter sequer uma boa aparência. Eu não sou uma pessoa estudiosa, mas aqui está a palavra daquele que fundou os alicerces dessa terra e que nos constituiu homens e mulheres, e estamos aqui para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver falar de Jó.
uma pessoa que nós devemos guardar em nosso coração como uma referência bíblica. Por que eu digo referência bíblica? Porque a palavra do Senhor, ela começa falando do nome Jó, mas não começa falando do nome qualquer. Ela vai citar em primeiro lugar o seu nome e em segundo lugar a sua conduta, como Jó andava. Jó era um homem íntegro, reto, a qual não se desviava dos seus caminhos, ou seja, íntegro, reto e temente a Deus, o qual se desvia do mal. Quando nós vamos entender essas palavras por etapa, que nós vamos ver que íntegro significa inteiro, que não faltava nada. E tem muita gente, pastor Marco Aurélio, que sobe em cima do altar, mas ainda está faltando alguma coisa. Então não é íntegro, mas Jó não. Jó, quando ele subia no altar, melhor dizendo, não sei se tinha um altar como esse, mas quando ele subia, que ele abria a sua boca, a sua voz não se estendia somente aos que estavam perto, a sua voz não alcançava só aquelas pessoas que estavam perto. A coisa era tão boa, tão perfeita, que a voz de Jó, ela saía dessa terra e subia até o céu. O que eu quero dizer para você é que louvores foram entoados aqui, eu estava vendo e sentindo a presença de Deus. Significa que aquilo que estava sendo feito aqui sobre esse altar estava chegando lá no céu, e de lá no céu estava descendo a resposta de Deus para nós. Aleluia! Presença de Deus, Deus se levantou no seu trono, e quando ele ouviu o louvor, Deus falou: eu vou passear entre meia igreja, eu vou descer lá, eu vou derramar a chave, eu vou mudar a história, eu vou mudar a vida, eu vou mudar a sorte da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Jó, íntegro, reto. Quando dizemos reto, dizemos uma coisa que não faz curva, não vai nem para um lado nem para o outro, mas corta em linha reta. Tanto crente que está cortando volta, chega, dá uma voltinha para lá, uma voltinha para cá, e vem aí, época de carnaval, crente, não, vamos fazer uma folia gospel, não tem nada a ver, mas eu não vou de jeito nenhum. Aí vamos fazer uma folia gospel, um retiro, não sei o que, gospel, mas a verdade é que quer insinuar é saudade de lá do mundo, é saudade das coisas do mundo, então já não estão mais na retidão. A melhor coisa nós estamos fazendo aqui é buscando a face de Deus nessa noite. E Jó era esses, que ele não saía nem para um lado nem para o outro, ele estava seguindo o que era a palavra de Deus. Outra, homem temente a Deus. Jó, ele não fazia as coisas sem antes consultar a Deus. Ah, mas por quê? Porque quem é temente a Deus antes de fazer consulta. Verdade. Quem é temente a Deus não toma decisão sem perguntar. Sabe por causa de quê? Porque ele sabe que tem um Senhor, e o servo tem que tomar a opinião com o seu Senhor. Senhor, eu posso ou não posso? Eu devo ou não devo? E Jó era desse. Então essas seriam as características de Jó. Então seriam características que mudavam a situação de Jó entre os demais homens. Agora vem outras coisas, que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Era o que Deus havia lhe dado. E a Bíblia vai dizer que Jó tinha camelos, tinha ovelhas e jumentas. Ao total, se eu não me engano, de cabeças de animais seria 11.500 por aí, salvo eu me engano, mas seria nessa faixa. Mas a riqueza de Jó não era o que para ele fazia a diferença. Para Jó, a riqueza física não era tudo que ele tinha. Jó sabia que na terra tudo ia se passar. Jó sabia que ele não ia permanecer para sempre aqui nesta terra, mas Jó se lembrava que ele tinha uma riqueza ainda maior do que aquela que Deus emprestou para
nessa terra, e essa riqueza estava no reino da glória. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que estão juntando tesouro lá no céu nesta noite. Tem muita gente que está gastando aqui na terra o que era para estar juntando, mas sabe como é que junta, como é que eu compro, como é que eu faço? Glorifica e exalta o nome do Senhor. Suas características, o seu caráter. Jó não era um homem só que tinha reputação, porque ter reputação qualquer um tem. Qualquer um pode mudar um político aí, todo mundo quando vê ele, o senhor fulano, cigano e tal, é a reputação. Tem muito crente também que está cheio de reputação, mas se vê um centavo, mesmo sabendo que não é dele, pega e coloca no bolso, mas é um centavo. Jó não tinha isso, sabe por causa de quê? Porque era o caráter. Então Jó tinha reputação e tinha caráter, tinha os dois. E tem muita gente que só tem reputação, mas não tem caráter. E Jó tinha reputação e caráter. E a Bíblia vai dizer que os seus filhos que tinham sido gerados deles, eles faziam festas em suas casas e convidavam uns aos outros. O banquete vai ser na sua casa, depois na sua, depois na minha, e assim consequentemente. A Bíblia não relata se Jó era convidado para esses banquetes, mas eu vejo uma coisa na Bíblia, que Jó é o único homem que já oferecia sacrifício a Deus adiantado. Por que ele oferecia sacrifício a Deus adiantado? Os filhos dele comendo e bebendo, fazendo banquete, e Jó ia para o juiz e falava: Deus, se por acaso meus filhos pecaram em seu coração contra ti, que o Senhor os perdoe. Jó orava e preservava o que Deus lhe deu. Eu vejo tanta gente falar com os filhos: seu bexiguento, seu nojento, seu fedorento, seu atentado. Mas Jó fazia o contrário. Jó todo dia colocava os seus filhos no altar do Senhor. A Bíblia vai dizer que certa feita vem os filhos de Deus, que nós podemos entender nas passagens bíblicas que seriam os anjos, porque o homem não pode ir perante a Deus, não pode ver a face de Deus, que iam prestar contas ao Senhor. Então eu fico pensando, antes prestando conta a Deus, o que seria isso, pastor Marco Aurélio? Então eu vou dizer uma coisa, que nesta noite tem um anjo de Deus que está aqui vendo o que nós estamos fazendo. Tem anjo de Deus que está anotando. Quando terminar esse culto, quando essa porta descer, cada um vamos embora para nossa casa, mas o anjo vai levar para lá, vai dizer: a irmã fulana deu tantos glória a Deus, o irmão ciclano bateu palma, o outro falou em mistério, o outro orou, o outro derramou lágrimas. Então está levando para Deus, são as contas que eles estão prestando. E nessa noite não será diferente. Mas naquele dia havia algo que estava juntamente com ele, seria o inimigo da nossa alma, que chegava junto como se fosse. Imagina alguém que não pode ir num lugar, chegar naquele lugar de peito aberto, é como se quisesse afrontar o Criador. Estava ali, Deus faz uma pergunta para ele: de onde vem Satanás? Ele diz: depois de passear e rodear pela terra. Olha que coisa grave que Satanás vai dizer. Então o que Satanás está fazendo? Ele está andando, ele está rodeando, ele está olhando, ele só está esperando uma ocasião para um negócio acontecer. Eu vou dar para os irmãos mais ou menos uma dica do que Satanás estava falando. O que é que Satanás fez com os discípulos? Os discípulos estavam ali, mas Satanás rodeando, e conseguiu achar fraqueza em Judas, e entrou na mente de Judas, e Judas traiu Jesus, e os discípulos continuaram querendo saber quem seria o maior, quem deles poderia liderar, quem seria o grande. Mas aí Jesus vai chegar a Pedro e falar: Pedro, Satanás pediu para se andar com a sua vida, e eu roguei ao Pai. Meu Deus, isso é forte. Que coisa! Satanás é tão ousado que ele chegou: Deus,
Mas Jesus falou: não, no que é meu você não toca. E quando ele chegou lá, Deus fez algo, apresentou para ele: Jó, viste meu servo Jó? E Satanás: eu vi, homem íntegro, sincero, reto, a qual se desvia do mal. Jó, quando via uma boca de fumo, Jó quando via alguém falando, dando na vida do outro, Jó quando via o boteco aberto, todo mundo bebendo, ele se desviava. Significa que o mal estava perante ele. Então o mal está sempre aí, cabe a quem desviar. Senhor, eu estou sendo tentado, mas por quê? Aonde você pisou? Onde você tem posto os seus pés? Cuidado. Porque Jó, ele sabia, quando ele via, falava: não é de Deus, não fico. Não é de Deus, eu passo. Não é de Deus, não tem valor para mim. Satanás olhou e falou: eu vi. Ai Deus, homem íntegro, sincero e reto, a qual se desvia do mal. Aí Satanás vai falar algo com Deus. Mas é porque o Senhor o cercasse de bens, deste eles filhos, e tudo quando ele faz prospera. A audácia dele estava dizendo: Deus, a sua criação só te adora enquanto tem. Esta igreja só adora enquanto o Senhor tem. Se o Senhor tirar, acaba. Se o Senhor tirar, vai todo mundo para o mundo. Era isso que ele estava querendo dizer. Senhor, sou um bando de interesseiros. Juntou para acusar, para falar de Jó. Sabe o que eu entendo? Ele tentou usar a mesma estratégia que usou lá no Jardim do Éden. Mas lá no Jardim do Éden, ele convenceu o homem contra Deus. Agora ele estava tentando convencer Deus contra o homem. Ele vem com as suas estratégias. Sempre ele tem algo para falar, para tentar derrubar a criação. Deus falou: então vai lá, vai lá, tira tudo que ele tem, só não toca na sua vida. Acredito que ele não deve ter pensado duas vezes. Ele desceu e começou a matar as criações, acabar com as plantações, e tudo ia chegando ao ouvido de Jó. Tudo ia chegando na sua casa. Eles dizendo: ah lá, mataram, os bois morreram, as vacas morreram, tudo. Agora está se acabando, Jó. O que você vai fazer? Aí quando pensa que não, os filhos estavam participando de um banquete, literalmente a casa caiu em cima deles. Sabe por causa de quê? Porque eles não estavam vigiando, não estavam orando. Se estiver junto com o pai dele, talvez a casa não caiu. Então o que Deus está dizendo: a casa pode cair. Cuidado, vigia, porque senão a casa cai. A casa caiu em cima deles, eles foram e correram e disseram para Jó: Jó, agora foi seus filhos. E Jó tinha motivo para sair gritando, desesperado, mas Jó bateu o joelho no chão e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está dizendo para nós: se tiver espelho, bendito seja o nome do Senhor. Se tiver mais irmão na igreja, bendito seja o nome do Senhor. Se tiver oportunidade, bendito seja o nome do Senhor. Mas se não tiver, bendito seja o nome do Senhor. Se a enfermidade chegar, bendito seja o nome do Senhor. Se a fome entrar, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Satanás falou: não, vou continuar apertando e vou continuar espremendo, até o momento que Jó pega e vem a enfermidade. Deus permitiu tudo chegar. Aí vem a enfermidade. A Bíblia fala que Jó só tinha para se coçar um bocado de pelo.
Os irmãos veem como é que foi tão difícil, nem a telha ficou inteira. Sobrou um caco. Mas ainda sobrou um caco. Aleluia. Estava tudo arruinado, mas ainda tinha um caco. E com aquele caco se aliviava. Deus falou, pode tirar tudo, mas fica esse caquinho. Ele vai servir. E ele começou a coçar com aquele caco. A sua esposa, ela olha para Jó e ela vai dizer algo que frustraria qualquer homem. Ela pergunta para ele: ainda vai reter esta lealdade ao teu Senhor? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Há pessoas que vão dizer que isso foi oferecido a Jó, a tal da eutanásia, que eles falam aí que a pessoa, quando está sentindo muita dor, eles perguntam. Tem país aí que pergunta: você quer que te dá uma injeção e você parte, que aí essa dor passa? Então se entende que foi oferecido para Jó isso. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Então estava dizendo: o seu sofrimento acabar, morre. E Jó, ele vai dizer algo para aquela mulher: como uma louca tu falas, aceitaste os bens do Senhor e os males não quer aceitar? Glória a Deus. Aí muita gente vai, desceu a ripa na mulher de Jó, mas não estou incitando que seja não, mas imagina a situação daquela mulher. Ela também tinha tudo para reclamar. Se cada filho gera 9 meses para nascer, imagina quantos meses não foram para gerar 10 filhos. Foram quantas noites de choro na cabeça daquela mulher, quantas manhãs ela acordava sonolenta para socorrer os próprios filhos, quantas vezes as crianças passando mal e ela tinha que se virar, porque ela era mãe. Então, o instinto materno é diferente do homem. Eu sempre falo uma coisa, pastor Marcoré: mulher, o homem, ele tem que aprender a amar. Ele nasce, ele tem que aprender, mas a mulher já nasce amando. Sabe por causa de que eu falo? Repara para você ver um menino e uma menina. O brinquedo do menino é o quê? Uma espada, um revolvinho, é uma enxadinha. Diz que está trabalhando, que já vem com aquele instinto de provedor. E a atividade da menina, a criança, já é uma bonequinha, já tem um instinto de cuidar, já pega a bonequinha, opa, já sabendo que tem que cuidar. Mas o homem não, o homem já é provedor, então ele já vai para outros casos. Então a mulher ela já nasce amando. Agora o homem não, o homem tem que aprender a amar. Então seria diferente, não sei a situação de Jó, mas eu entendo que ela estava sentindo, porque ela tinha perdido não um filho. Já perder um já dói demais, imagina perder 10. Perder 10, segurar na alça de 10 caixão, ver 10 covas abertas, sabendo aquilo ali eu gerei desde o primeiro dia até vir ao mundo, cresceu, quando estava gerando família, agora foi tirado. Por que Deus fez isso? Por quê? Qual seria a explicação? Qual seria o motivo para ela entender? Então, em certas partes, a gente vai entender o que era o sentimento dela. Não era um sentimento, uma atitude correta. O sentimento sim, mas a atitude que ela tomou não era a atitude correta de dizer isso para Jó. Mas sabe o que nós aprendemos com isso? A permissão de Deus também é porque Jó, ele tinha que entender que ali naquele momento ele não tinha mais ninguém nessa terra para apoiar ele. Mas braço direito, fulano é meu amigo. Deus falou: é seu amigo, vou tirar. Minha esposa anda lado a lado comigo, mas Deus tem um momento que ele fala: peraí, agora vai ser só eu e você. Meu marido, ele faz qualquer coisa para mim, mas o momento que Deus falar: agora vem cá que eu quero conversar com você, agora vai ser só eu e você. José também teve o seu momento com Deus dentro da cisterna. Falou: e agora, José, como é que você vai fazer? Mas aí tiraram tudo dele, os seus filhos, a sua esposa. Agora já estava declarando para ele que amaldiçoa seu Deus e morre. E Jó responde para ela na altura que deveria responder. Por outro lado,
eu vou entender uma coisa, que está escrito no livro de Coríntios, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A coisa está ruim, eu sempre digo, para melhorar tem que piorar, porque a única forma que Deus tinha de fazer algo na vida de Jó é se piorasse, porque se melhorar já estava bom do jeito que estava. E quando o diabo olha para lá e fala uma palavra, pastor, que me chama a atenção, que ele fala: cercaste Jó com os bens. Quando fala cercaste, o que a gente faz quando a gente compra um lote? A primeira coisa que a gente faz é uma cerca, para que quem passar falar: ali tem dono. Então Satanás estava dizendo: até hoje eu não fui lá porque tem uma cerca. Às vezes você não entendeu, sabe por que você está aqui? Porque Deus colocou uma cerca ao seu redor para você chegar. Aleluia! Porque você já conheceu, é porque Deus tem cercado a sua vida. Sabe por que você ainda trabalha? É porque Deus tem cercado o seu emprego. Sabe por que a sua família está contigo? É porque Deus ainda tem cercado a sua família. E cerca significa propriedade de alguém. Então a sua família é propriedade de Deus. O seu ministério é propriedade de Deus. Glória a Deus! Logo ele já disse Glória a Deus! que não podia entrar. Ele não tinha como ele entrar porque tinha uma cerca. Os amigos de Jó começam a duvidar, a falar: Jó pecou. Jó, por mais que ele se pareça um homem íntegro e reto, vamos lá para saber o que ele fez. Vamos conversar com ele e ele vai abrir o seu coração e vai contar para nós o que aconteceu. Sempre que nós estamos em dificuldade, os outros vão dizer: é pecado. E teve uns tempos atrás aí que minha avó estava dando problema demais e falou: você tem que orar mais. Mas eu até concordei que eu tinha que orar mais mesmo, porque eu estava orando pouco mesmo. Mas o modo que eles estavam falando era tipo criticando: você está andando aí, eu estou doido, por isso que está acontecendo isso com você. Você está pagando. E sempre vai dizer: os amigos de Jó não foram diferentes. E no capítulo 14, Jó, ele vai dizer no versículo 7: porque há esperança para a árvore cortada, que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Aleluia! Jó, com a sua boca, ele desafia qualquer cientista, qualquer biólogo, qualquer um nessa terra, dizendo que ainda há esperança para a árvore cortada. E ao cheiro das águas, essa voltará a brotar e os seus brotos não se cessarão. Então tem uma coisa aqui que é muito importante para nós entender: que quando corta uma árvore, praticamente se acabou, já caiu. Então ele ainda diz mais ainda: pode o seu tronco virar bola no chão, mas ainda há esperança, ainda há como mudar, ainda tem jeito, porque ainda está aqui em cima da terra. Eu estou falando, sabe para quê? É para gente que tem parente que está perdido, tem parente que está longe, tem parente que está afastado, mas Deus está dizendo nessa noite: ainda há esperança. A coisa vai mudar, a situação vai mudar, vai vir renovo, vai mudar, vai mudar. Eu creio. Aleluia! Não era a raiz chegar na água, não, era o cheiro das águas. Ela só sentiu o cheiro, ela voltaria a brotar novamente. Ela voltaria a sentir o cheiro das águas, ela voltaria a ser aquilo que era antes. Tem muita gente que por algum motivo foram cortados. Tem muita gente que foram cortados de ministério, mas Deus está dizendo: ao cheiro das águas vai voltar, e as águas estão
os seus ramos brotará e continuarão. Os seus ramos brotarão e continuarão. Acho que a amada igreja ainda não entendeu o mistério. Deus está dizendo, não é só com você não, o negócio maior. Vai espalhar. Você está achando que vai ser só dentro da sua casa? Não, se os seus ramos brotarão, então, ou seja, não vai ficar só no tronco, não. Vai ter ramo. E o ramo eles nascem. Olha aqui para você ver. Um para a direita, mas tem um para a esquerda, tem um no meio. Aonde você chegar, a palavra de Deus vai florescer. Aonde você chegar, Deus vai levantar ministério. Aonde você chegar, Deus vai ressuscitar. Aonde você chegar, vai levantar pessoas. Glória a Deus. Jó estava convicto de uma coisa: o homem não podia mais ajudar. Jó estava convicto de uma coisa: que nada podia mudar a sua situação. Aleluia. Jó estava convicto que remédio nenhum desta terra não podia ajudá-lo. Ele vai olhar para os céus e vai dizer uma palavra que muda a história. É dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e em dado momento ele vai se levantar em meu favor. Pode não ser hoje, mas ele vai se levantar. Pode não ser agora, mas ele vai se levantar. Pode não ser esta noite, mas ele vai se levantar. Em um momento ele vai se levantar. Em um momento ele vai pegar a sua causa e vai estender as mãos e vai dizer: eu estou a seu favor. Já tinha certeza. Glória a Deus. Ele ia se levantar. E a Bíblia vai dizer que os seus amigos estavam perto de Jó e sempre pensando o que estava acontecendo. Mas existe uma coisa, pastor: o que é complicado para nós que somos seres humanos é entre a fé e a razão. É ver o cenário e acreditar no que vai acontecer. Olhar e ver o nada. Mas eu quero dizer uma coisa, um algo profético aqui para as suas vidas. Quando vocês olham aqui para esse aqui, o que vocês veem? Paredes, um desenho, uma pintura muito bonita. Mas sabe o que nós devemos ver? Sabe o que? A nossa família sendo levantada por Deus, os nossos parentes. Nós temos que ver os nossos vizinhos se convertendo ao Senhor. Nós temos que olhar e ver os bares fechando e abrindo templos. Então o que nós estamos olhando não é simplesmente para a parede. Jó estava olhando não só para aquele cenário, Jó estava olhando para o cenário lá em cima. A visão de Jó não era essa visão terrena, era aquela visão lá, era a visão celeste. Então Jó não estava focado nos bens. Pode deixar, pode me matar, mas eu sei que lá eu vou viver. A doença pode acabar comigo, mas lá eu vou viver. Eu posso morrer aqui, mas lá eu tenho vida. Eu aqui posso não ter nada, eu perdi tudo. Aqui eu perdi tudo, mas lá eu vou ganhar tudo. Glória a Deus. Aleluia. Ele entendia que ele era forasteiro. Aleluia. Ninguém tem nada, é tudo emprestado. Isso aqui, ó, ainda bem que isso aqui, pastor Marco Aurélio, é marca japonesa. Também. Sabe por que é marca japonesa? Que me deram. Entendeu? Então Deus falou: fica com isso aí emprestado até o momento que eu te chamar. Pega esse corpo, que vai usando aí, e que o dia, o momento certo que vai ser descartado. E Jó sabia disso. Vai ser descartado. Olha, deve ter olhado para a lepra, e a lepra fala: eu estou comendo essa parte aqui, amanhã eu vou passar para essa. Ele pode passar. Pode passar.
Você vai comer essas pernas, você vai comer essa pele, você não vai comer o tesouro que foi lá. Você vai acabar com o meu sangue, mas você não vai acabar com a fonte de água da vida que está esperando por mim. Vai acabar com a minha base aqui na terra, mas não vai tirar o descanso que está preparado para mim na glória. O que Jó passou e o que o Senhor está dizendo, o que está acontecendo com você é só para melhorar. O que você passa de opressão aqui é porque vai melhorar. O tempo de Deus está chegando. O momento que Deus vai estender as suas mãos e vai te pegar pela mão e falar: agora levanta, que o momento é este. É o momento de Deus. Jó ainda não estava entendendo. Jó amaldiçoou seu dia, que nasceu. Jó simples, orando a Deus e falando: Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz para mim estar passando por isso? Eu tento, eu ando conforme o Senhor manda, conforme as Escrituras, e agora eu estou passando por esse momento terrível, esse momento de dor, e Deus olhando, Deus vendo. Tem muita gente que está achando que Deus não está vendo. Deus está vendo. Tem muita gente que está sempre reclamando: eu estou sofrendo demais. Mas Deus está vendo. Eu estava até falando com a minha esposa ontem a respeito de tem gente que fala que está sofrendo. E aí o pastor me perguntou: rapaz, o que você queria? Quando você chegasse no céu, você perguntar a Deus o que você queria saber de Deus. Eu falei com ele: a primeira coisa que eu queria saber de Deus era a existência dele, tipo o Senhor veio. Como que é? Aí ele falou assim: eu queria falar para Deus algumas coisas. Eu falei: o que, por exemplo? Ele falou assim: por que a gente às vezes está alegre, outra hora está triste, está passando luta? Eu falei: não, Senhor, já nem vou perguntar. Nem vou perguntar. Se eu chegar lá e falar assim: Deus, eu passei muita perseguição, aí Deus vai falar comigo: não, peraí, esse negócio de perseguição não é comigo, não, pergunta não. Aí eu falo: Senhor, mas eu passei muita luta. Ô Josué, explica para ele aqui como é que é a luta. Senhor, eu passei uma prova. Aí Deus vai falar: pergunta Jó, o que é prova? Então o que nós vamos falar para Deus quando nós chegarmos lá? Que argumento? Olha de que nós estamos falando. Olha a luta que esse homem passou. Como que nós vamos chegar lá e querer falar alguma coisa com Deus? Nós estamos bem demais, né? Verdade. Glória a Deus, porque ainda tem a presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele vai falar com Deus, mas Deus vai perguntar a ele no capítulo que nós lemos. Uns vai falar Leviatã, outros vai falar o grande monstro do mar, que seria o crocodilo. Aí Deus já começa por aí: Jó, onde você estava quando eu fundei os alicerces desse mundo? Aí Jó vai parar e vai falar: ué, eu não me lembro como foi feito. Jó, aonde você estava quando eu fiz os raios que rasgam o céu, passando de um lado para o outro? Jó continua entendendo que ele estava só perdendo. Jó, aonde você estava quando eu soprei e fiz o vento? Jó, aonde você estava quando eu fui lá e acendi a lua e dei brilho ao sol? Jó vai pensar: aonde você estava, Jó, quando eu fiz os mares com o seu barulho? Por acaso, uma das coisas que eu quero te perguntar, você pode ir lá e pegar um crocodilo, levar ele para sua casa, pôr ele lá dentro da sua casa, fazer ele te servir? Segundo os biólogos, você não pode dominar um crocodilo de forma nenhuma, que hoje ele pode até deixar, mas amanhã te abocanha, porque o instinto dele ele já foi feito assim. Deus pergunta para Jó: por acaso você pode deixar ele para suas meninas brincar com ele? Ou você pode brincar com ele igual brinca com um passarinho? Aí Jó já começou a ficar no estreito. A Bíblia vai dizer que aí Jó vai dizer: antes, para nós fecharmos, antes eu só ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço. Antes eu ouvia, antes
eu ouvia só falar, mas agora eu te conheço. Imagina que o termômetro da fé, se estava em 25%, a prova foi baixando ele, mas o resultado da prova, o resultado da luta, levou o termômetro da fé lá em 100%. O que Deus está querendo dizer para a amada igreja? A prova na sua vida é para reforçar e levantar e aumentar a sua fé. Não é somente para dizer que você sofreu, não. É para te colocar num patamar maior. Mas que patamar é esse? Não é esse patamar da terra, mas é mais um degrau que você está subindo. É cada prova, é um degrau mais para chegar na escada celeste. É cada luta que você passa, é mais um degrau que você está chegando. A Bíblia vai dizer: e seguimos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas como tem que conhecer o Senhor? Conhece o Senhor é só quem está na prova. Conhece a Deus é só quem vai para o deserto. Quem está dentro de shopping não conhece nada a não ser Cacau Show. Cacau Show está lá, maravilha. Mas quem está no deserto conhece, encontra. Quem está no deserto, quando passa, sai de lá. Moisés saiu do palácio, e no palácio viveu, conheceu arma, conheceu espada, conheceu jeito de lutar, mas não conheceu nada de Deus. Mas no deserto conheceu de Deus. Lá no deserto ele conheceu a Deus. E a Bíblia fala que ele sobe para o monte, ele faz uma oração. Quando ele volta de lá, o seu rosto volta brilhando. Ele volta tipo uma tocha acesa, porque estava conversando com aquele que não conhecia lá no palácio, mas conheceu no deserto. E quem é crente forjado no deserto, ele sabe aonde vai procurar a Deus. Vou para o monte, a luta está difícil, vou para a oração. A prova está difícil, eu não vou brigar, eu vou para o joelho. Então o negócio com o crente não resolve no braço, não resolve no braço, mas resolve no joelho, no chão. E os amigos de Jó, depois dessa situação toda que se passa, os amigos de Jó com certeza devem ter falado alguma coisa para Deus: Senhor, nós erramos, nós achamos que era uma coisa e era outra. Sempre tem alguém que achando que é uma coisa, mas é outra. No começo aqui, quando nós lemos aqui, o que me dá a entender que muita gente está se achando, pastor. Tem muita gente que está dizendo: eu vou fazer e tal dia. Mas quando nós vemos aqui esse diálogo aqui, esse diálogo, ele não era entre homem e Deus. Esse diálogo não era na terra. Esse diálogo era entre Deus e Satanás. Às vezes você não entendeu. As coisas acontecem lá primeiro, depois vem chegar aqui. Então eu vou deixar uma palavra profética para a igreja. Tem muita coisa que nós não estamos vendo, que não está palpável, mas nessa noite Deus está dizendo: já aconteceu, vai chegar. Tem muito milagre que tem gente que não está vendo, mas Deus já está dizendo: ainda não está palpável, mas vai descer e vai chegar. Já está pronto. Era Satanás dizendo: não, vai dar errado, mas Deus dizendo: não, vai dar certo. Satanás: é agora que vai finalizar, mas Deus: não, é agora que vai começar. Satanás diz que acaba, é onde Deus começa. É igual Jesus naquele casamento, quando o vinho acabou, humanamente a alegria tinha acabado, mas na hora que terminou a capacidade humana, foi onde começou com Jesus. Aonde termina na terra é que Deus começa. Então não é um ponto final, é um começo da parte de Deus para minha e para a sua vida. Os amigos de Jó falaram com Deus. Deus falou: olha, perdoar, vai lá e eles vão orar. Se ele orar, eu perdoo. Vai a responsabilidade. Se ele orar, eu perdoo.
Então seja, se Jó falasse, Deus consome, Deus olha que coisa grave. Mas eu quero dizer algo para você. Tem muita gente aí que passou de nariz empinado aí, ó. Passa na porta, até vira para lá, mas vai chegar lá, vai pedir oração. Fala, Deus, vai lá no pastor Marco Aurélio, ó. Vai lá na pastora Luzia. Não fala comigo, não fala com eles, que o problema seu não foi comigo, foi com ele lá. Agora, se ele orar por você, eu vou te dar perdão, eu vou te dar livramento. Mas se não orar, eu vou te consumir da face da terra. Então, o problema já não era mais somente entre eles e Deus, não. Eles acharam que eles podiam passar e ir lá direto de Deus, e Deus fala, não, está perdoado. Mas Deus falou, não, eu tenho princípios, vocês vão ter que voltar lá no meu servidor. Olha que você vê, a Bíblia fala que quando Deus fala com Satanás, Deus fala, viste o meu servo Jó. Deus não chamava Jó só de Jó, meu servo. Aleluia. Isso é uma palavra muito boa, dizer que meu servo Jó. Se nós formos ver, muitos se intitula servo, mas Jó não. Jó não dizia que ele era servo, mas Deus já dizia. Sabe o que é isso? Quem vai dar testemunho de você vai ser o próprio Deus. Aleluia. Quem vai dizer quem você é o próprio Deus. Não precisa ninguém no seu serviço falar se ele é crente, que Deus sabe quem você é. Às vezes as pessoas falam na sua escola, você é crente, mas você é meia boca, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe que no seu momento ali você está servindo. Deus sabe que no seu momento ali você está chorando, você está se abrindo. Então Deus te chama também, não é por qualquer um, mas sim de servo. Jó, meu servo, viste meu servo, viste aquele que está segundo a minha vontade, o meu querer, segundo a minha palavra. Quem que Satanás vai argumentar? Quem que ele vai procurar? A única coisa que ele tira é coisas materiais, é bens materiais, é o que eu tiro. É tudo do mundo e tudo vai ficar no mundo. E a Bíblia vai falar que Jó, quando orou, Deus virou o seu cativeiro. Mudou a sua história. E tudo que Jó tinha foi dado em dobro. E a Bíblia vai dizer que as filhas de Jó foram as mais bonitas que tinha. Não era como se diz pastor Marco Aurélio, a mais bonita da rua, não. A mais bonita do bairro, não. A mais bonita de Belo Horizonte, não. A mais bonita aqui de Minas Gerais, não. A mais bonita do Brasil, não. É a mais bonita do continente todo. Porque Deus falou, agora eu vou duplicar as ovelhas, vou duplicar os jumentos, vou duplicar o seu celeiro e também vou duplicar a beleza, porque passou pela prova, então a beleza de Deus chegou, a plenitude de Deus chegou. Deus está dizendo, eu vou mudar histórias de pessoas, eu vou mudar semblantes de pessoas.